Oi gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de resenha. Hoje é dia de falar um pouquinho com vocês sobre o livro Lady Killers, da Tori Telfer, e eu recebi de parceria com a Dark Side Books. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like que ajuda muito o canal. E se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ative as notificações para sempre receber os novos vídeos. Lembrando que eu vou deixar o link de compra desse livro aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link você está ajudando muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. Temos aqui um livro que vai falar exclusivamente sobre assassinas em série, mulheres que em algum momento da sua vida se tornaram assassinas brutais. O livro também tem como proposta mostrar que as mulheres também podem ser bem brutais e violentas assim como os homens e tirar um pouco daquela questão de achar que a mulher sempre é o sexo frágil e que elas não são capazes de cometer tais crimes também. Logo na introdução do livro, a autora ressalta que a maioria dos assassinos em série são do sexo masculino, mas que teve uma pesquisa em 2007 que apontou mais de 140 mulheres consideradas assassinas em série. E ainda fala que essas mulheres assassinas, elas são mestres no disfarce. Então elas são mães, esposas, namoradas, noivas, o que for. A gente sabe que os homens também usam desse disfarce, né? Mas tem essa questão de sempre duvidar de que a mulher é capaz de cometer tais crimes. Tem até aqui no início uma coisa que eu marquei na página 16 do livro, que a autora vai dizer: não podemos imaginar que elas fizeram. Sabe como é? De propósito. Normalmente, mulheres são vistas como seres unicamente capazes de cometer homicídios reativos, homicídios em defesa, uma explosão de amor, um desequilíbrio de hormônios, um momento de histeria, e não homicídios instrumentais, que podem ser maturados, calculados e executados a sangue frio. Então tem sempre aquela questão de a mulher quando matou foi porque estava com ciúmes ou porque queria herança, sempre uma questão mais luxuosa, digamos assim. Nunca é porque ela quis. E isso atrapalha muito uma investigação e na identificação de quem que tá cometendo aqueles crimes. Outra coisa que o livro também levantou foi sobre assassinas que não seguem um padrão de beleza, porque sim, ainda tem essa questão que eu achei bem bizarro. E aí tem aquela questão deles colocarem apelidos. Serial killer normalmente masculino, a gente vê que tem apelido, e quando a mulher não segue o padrão de beleza, é muito mais fácil chamar ela de monstro e colocar apelidos bem pejorativos para aquela mulher. E já se é uma assassina bem bonita, digamos assim, ela pode acabar sendo inocentada, convencendo as pessoas pela beleza dela e acabar sendo inocentada e ainda ser alvo daquelas piadinhas dos homens falando que essa seria o tipo de mulher que ele levaria pra cama. Então é bem bizarro ver essa questão também de padrão de beleza dentro dessa temática. A autora também vai fazer uma pergunta que eu acho bem difícil de responder, que seria por que as mulheres matam. Eu acho que só quem tem essa resposta é quem cometeu esses crimes. O que a gente pode ter são suposições, alguns motivos ou coisas que podem ter influenciado a pessoa a cometer aqueles crimes, e só quem pode responder são as pessoas que cometeram essas atrocidades. Assassinas em série não é um assunto novo pra mim, eu já li bastante coisa sobre o assunto, sempre procuro na internet, tem alguns livros de criminologia que eu também leio, então sempre tô buscando aprender mais e saber mais sobre esses casos, mas eu achei interessante que esse daqui é só sobre mulheres. Eu achei bem interessante porque eu não tinha visto nenhum livro até hoje exclusivo só sobre mulheres, e se você que estiver assistindo o vídeo souber de mais algum livro parecido com esse daqui, do mesmo gênero, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber dessa dica. E aí eu vou trazer dois livrinhos aqui rapidamente pra vocês, de livros que eu li, que tem casos sobre mulheres também, que eu acho que complementa a leitura de Lady Killers. O primeiro deles é o Anatomia do Mal, que também é publicado pela Dark Side Books, e esse daqui tem mais questão teórica, vai explicando cada termo, então ele é bem teóricozinho assim, eu gosto muito dele, sempre recomendo como primeiro livro para você ler sobre o assunto. E se você tem a edição, tá aqui na página 44, tá, gente? Que é onde o autor vai fazer uma diferença entre homens e mulheres assassinos, questão de padrão, o que que eles fazem. Geralmente ele falou aqui que os homens são mais brutais, são mais violentos, então cometem os crimes e depois manipulam os corpos, então são coisas bem pesadas mesmo. E as mulheres, ele acredita que seria mais em questão de ver a pessoa sofrendo. Não é uma coisa que acontece com todas, porque ele vai citar uma serial killer que teve atos brutais como se fosse um homem que tivesse matado, que foi o caso da Allen Woods, acho que é assim que fala o nome dela. Ela era uma prostituta que matava homens, geralmente caminhoneiros, e os crimes dela foram bem brutais. Então tem essas exceções, não quer dizer que
mulher vai matar desse jeito e homem vai matar desse jeito. Ele só mostrou a diferença e o que mais aparece. Tem aqui casos de enfermeiras e cuidadores que mataram vários pacientes em hospitais, ou mataram a sua família inteira praticamente, matou filho, tio, cunhado. Tem as viúvas negras que mataram os seus maridos. Por que eu tô falando isso, gente? Eu já tinha lido esse livro, então eu já sabia dessa questão do uso de venenos e tal. Eu já vi muita série de época, drama histórico mesmo, de coisas que já aconteceram. Já vi em várias séries eles falando que o veneno é a arma das mulheres. E eu acho que vem muito dessa questão, entendeu? De ser uma coisa que pode ser manipulada sem muito... Hoje em dia não dá, né? Graças a Deus. Graças a Deus a medicina evoluiu. Mas antigamente, gente, eles poderiam envenenar as pessoas morriam, não tinham nem como fazer autópsia, esse negócio pra provar que tinha sido veneno. Então elas usavam dessa artimanha, elas alimentavam, elas que faziam a comida. Então era uma arma fácil, digamos, pra elas. E por que eu tô falando isso pra vocês? Que quando vocês pegarem o livro Lady Killers, vocês vão encontrar muitas mulheres que matavam usando veneno. Então já foi uma coisa que não me surpreendeu tanto. Outro livro que eu posso mostrar aqui pra vocês é esse daqui, 501 Crimes Mais Notórios. Esse daqui eu não li todo, tá, gente? Eu vou lendo assim um caso ou outro, vou procurando aqui. Não é só de serial killer, nada disso. Tem vários crimes. Ó, tem de golpe, fraude, crimes de morte, roubos, assassinatos, sequestro, tem crime sem solução, tem coisa de traição, de terrorismo, pirataria. São vários. Se você gosta do gênero, eu acho que é uma boa pedida você ter esse livro aqui. E eu encontrei vários casos de mulheres aqui que mataram com seus companheiros ou mataram sozinhas, assassinas em série. Então aqui vocês também podem fazer uma leitura complementar ao livro de Lady Killers. E aí, como eu disse, esse livro foi o livro exclusivo só sobre mulheres que eu li sobre o tema. E a autora trouxe pra gente 14 casos. E eu achei interessante a forma como a autora abordou todos esses casos, que eu acho que ela abordou com o máximo de detalhes possível. Então você sente pela escrita da autora que ela realmente buscou fontes, ela estudou sobre os casos para tentar trazer algo mais completo pra gente. Só que aí, gente, o que acontece? A autora, ela não quis trazer casos assim muito famosos, casos conhecidos. Então ela se prendeu mais em casos antigos. Se você pegar esse livro já sabendo disso, é provável que você goste mais. Muitos desses casos não têm tanta credibilidade porque não se tem prova concreta de que elas cometeram aqueles crimes. Algumas histórias podem parecer muito do achismo, muita suposição, como se fosse mito para contar para criança ficar assustada, sabe? Então, se você já lê sabendo que tem isso, eu acho que você não vai ficar tão incomodado como algumas pessoas ficaram. Eu tenho amigos que leram esse livro e não gostaram exatamente por isso. Não me incomodou ao ponto de eu não gostar da leitura, mas é um ponto negativo porque, querendo ou não, você se envolve com aquela história e aí chega no final você descobre que na verdade ela foi criada através de suposições e entrevistas porque não conseguiram ter provas concretas que incriminavam aquela pessoa. Tem outra coisa interessante aqui, é porque não tem fotografias nesse livro. E isso sim eu achei um ponto negativo para a edição, porque a Darkside geralmente sempre coloca fotografias. Então eu procurava fotos no Google. E eu até entendi por que a Darkside não colocou, porque, por exemplo, no primeiro caso aqui é uma pintura. Tem umas que nem tem foto direito, então pode nem ser a pessoa, entendeu? E aí eles fizeram de um modo diferente. O que eles fizeram? Eles contrataram um artista, né, óbvio. O artista pegou as características da pessoa e colocou na bonequinha. Todas as bonequinhas são iguais, o rosto delas são iguais, só muda a roupa, a característica das mulheres, né? Então você vai vendo aí que vai mudando. Eu acho que poderia ter foto. Isso eu senti muita falta. Em alguns casos tem jornais da época, quando saiu a notícia, quando descobriram. Então é bem interessante, gente, pegar esses livros aqui e estudar, sabe? Não é sentar e ler, não. Vai lendo aos poucos, dá uma pesquisada no Google, lê artigos sobre os casos, vai complementando a leitura, que eu acho que fica mais interessante. Porque eu acho que esses livros aqui, sinceramente, acho que as pessoas que pegam pra ler esse livro geralmente são pessoas que se interessam pelo tema e que gostam de estudar sobre essas coisas, estudar sobre a mente humana, né? Por isso que eu demoro trazer resenha, tá, gente? Desses livros da Crime Scene, porque, nossa, eu demoro uma vida, aí eu anoto, estudo mesmo, então é por isso que eu demoro. E outro fato que esse não me incomodou de forma nenhuma, porque eu já meio que sabia que poderia ser encontrado isso aqui nesse livro, foi o modus operandi de todas essas mulheres. São 14 casos, não são todos os casos que são envenenamento, tá, gente? Isso não é spoiler, tá? É livro de não ficção, então não tem esse negócio de spoiler, não. Mas a maioria tem essa questão do envenenamento. Eu sei que pessoas não gostaram disso, porque é como se ficasse uma leitura arrastada, porque todo final do caso você descobre que é questão de veneno. Mas cada história é única, cada influência para elas cometerem aquele crime é único.
são mortes diferentes, são pessoas diferentes, então eu acho que vale a pena a leitura mesmo sabendo desse porém, mas não são todos os casos que é envenenamento, tá, gente? Outra coisa interessante que eu achei desse livro, o livro também traz muito sobre como a sociedade enxerga a mulher e o modo como ela é vista socialmente, como isso pode atrapalhar uma investigação, coisa que não deveria, né, influenciar, né, mas infelizmente acredito que até hoje deve influenciar. A autora teve todo o cuidado para escrever esse livro, você vê que ela realmente estudou, inclusive a autora ela tem um podcast, onde todo podcast ela fala sobre uma assassina em série diferente, tá em inglês, tá, gente? Eu não entendo muito bem o que ela fala, então eu até não tô ouvindo tanto por causa disso, mas quem aí entende inglês fluente, vai lá ouvir o podcast dela, que eu acho bem interessante, e ela traz casos recentes, porque eu sigo ela no Instagram, e sempre quando tem um podcast novo, ela divulga lá, então dá pra ver qual que é o caso que ela vai falar, ela não fica presa igual aqui no livro, só em casos antigos. E outra coisa, eu acho que esse livro aqui, na minha opinião, na minha humilde opinião, não seria o livro indicado para você começar a ler sobre o tema. Eu acho que você pode começar por vários livros. Tem Anatomia do Mal, tem os livros da Ilana Kazoy. Eu sempre recomendo Anatomia do Mal porque ele resume bem todos os termos, é bem teóricozinho, aí apresenta a teoria, apresenta o caso, então é um livro bem dinâmico, digamos assim, para você entender tudo que engloba todo esse assunto. E aí depois pega o Lady Killers, porque eu acho que se esse daqui for o primeiro, pode ser que você não goste do conteúdo, assim, tipo, você não aproveite tanto se você já tem um conhecimento base para ler esse livro aqui. Mas se você quiser arriscar, pode ler esse daqui em primeiro lugar, se você tiver interesse em fazer a leitura dele, lê e depois vem aqui me falar o que você achou dessa leitura. Agora eu preciso ressaltar que essa edição da Dark Side, que é a edição brasileira, tem um diferencial da edição americana, um diferencial bem legal. A Dark Side Books criou uma galeria letal, onde ela vai apresentar mais 14 casos. Tem alguns antigos, mas ela focou mais em casos atuais, claro que de forma resumida, mas ficou um conteúdo bem interessante, e sem contar, gente, alguns casos têm fotografia. E outra coisa, gente, depois dessa galeria letal, nós vamos ter um conteúdo exclusivo feito pela Adriana, do canal Redatora de Merda, que é um canal que eu sou apaixonada. A Adriana produz um conteúdo excelente sobre cinema, livros, então vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. E aí, o que ela fez? Ela fez uma seleção de filmes, séries, documentários, tudo envolvendo assassinas em série. E, gente, é um conteúdo maravilhoso. Tem vários filmes aqui que eu já assisti, então vale muito a pena essa edição pelo conteúdo extra que tem. A autora também disponibilizou referência, os livros, artigos que ela usou para escrever esse livro. Sei que tem muitos em inglês, mas tem muitos traduzidos, então é só procurar aí na internet para fazer a leitura. Eu acho que é muito válido procurar também esses referenciais teóricos que os autores disponibilizam. Eu acabei dando 4 pimentinhas para esse livro. Eu super indico esse livro, eu acho que ele é essencial. Se você gosta do tema, se você quer se aprofundar mais, quer estudar, eu acho que vale a pena a leitura. Lembrando que esse livro não é indicado para pessoas sensíveis, menores de 18 anos. A Dark Side tem até colocado aqui atrás uma notificação nesse tipo de livro, porque querendo ou não, são livros bem pesados, então se você é muito sensível, não tem estômago, não vale a pena fazer essa leitura. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, dê o joinha para ajudar no canal, compartilhe com seus amigos. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse livro, se vocês já leram ou não, se vocês gostaram ou não. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Me siga nas redes sociais que vão estar aqui na tela e abaixo da descrição, e lá onde eu sempre tô postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. Me siga principalmente no Instagram, rede social que eu mais uso, e é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão, então não deixe de me seguir por lá também. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros que eu citei aqui no vídeo, eu vou deixar o link de compra aqui embaixo na descrição, e comprando por esse link você está ajudando muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal, então não deixe de conferir, e claro, é novo aqui no canal, bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo!